João Paulo, bom dia. Como é que tá a fila aí de gente entrando? Não, bom dia, bom dia. Nós temos tem um pessoalzinho com uma dificuldade de conexão, mas nós vamos começar exatamente agora. Tá? O pessoal vai entrando Vamos lá? devagarzinho. Estou vendo vários colegas aí, liderança das cooperativas. Muito obrigado pela participação. Vários colegas das diversas cooperativas do Brasil, das diversas regiões, pessoal de Goiás, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, MS, ou seja, todos os lugares cooperativos do Brasil. A liderança da Corteva está em peso, inclusive a nossa presidente, Ana Cláudia, os diretores, os vice-presidentes, todos. Então, muito obrigado por todos. Obrigado pela a Corteva por permitir mais esse Scala News, né? Relembrando ao pessoal que está aqui, o Scala News é um serviço da Corteva para vocês, que a gente oferece só quando a gente acredita que é um momento muito oportuno. Esse é o terceiro. E quando a gente crê que é importante a gente compartilhar com as cooperativas do Brasil um tema que seja imediato, que seja que a gente tem que parar assim, para a gente discutir, e a gente realmente traz o Scala News. A gente teve muito sucesso os dois primeiros, e agora a gente teve realmente essa visita de Estado para a China. A gente sabe que não é à toa que você faz uma visita de Estado para a China, um grupo muito grande representando o agro brasileiro. A Larissa é uma pessoa que já esteve conosco aqui, uma pessoa querida nossa, e conversando com a Larissa, ela nos trouxe que tinha muita coisa, muitos temas relevantes nessa visita, e a gente falou, opa, peraí, vamos então convocar o nosso time aí para mais um Scala News. Bom dia a todos, sejam Então, todos deixa, bem-vindos. deixa Oi. eu só reforçar do nosso lado aqui, o Felipe Daltro falando. Para quem não teve a oportunidade de me conhecer ainda, sou o novo líder de vendas do Sul e do Paraguai para a Corteva, tá? E recentemente nós fizemos, inclusive, algumas sessões super importantes aí de atualização do Scala, né? E eu trouxe exatamente esse tema, que tudo que a gente já discutiu no passado, em algum momento, como as relações Brasil-China, ou como sustentabilidade, por aí vai, a gente vem atualizando essas pautas pelo Scala News, né? Então, quando a gente soube que a Larissa ia estar junto com o pessoal do Brasil viajando para a China, prazer em rever a Larissa outra vez. Eu tive lá em Brasília com você Prazer em é meu, Felipe. outubro de 2021, né? Acho que nós estivemos juntos. O tempo passa. Então, imediatamente nós falamos, opa, é uma oportunidade maravilhosa, porque o tema é relevante sempre, sempre é pauta, né? Um país exportador como o nosso, a relação com a China, mas ainda além disso, entender um pouco mais do que não é dito, da estratégia ali por trás, dos comportamentos, um pouco também do que a gente vê nas mídias aí saindo já por todos os lados, e como é que a gente interpreta aquelas notícias que saem, né? Sem talvez criar algum tipo de pânico. Então, essa é a oportunidade que nós temos aqui. Espero que vocês aproveitem ao máximo o tempo aqui com a Larissa. Fico feliz que eu estou vendo muitos convidados também com essa expressão geográfica que o João Paulo já falou, de todos os estados. Enfim, vamos aproveitar. Uma boa sessão a todos. Um abraço. Obrigado, Daltro, muito obrigado. Seja bem-vindo aí também ao nosso evento. Se não é nossos diretores da Corteva, nós não temos um evento como esse, brigadão, né? O Daltro estava lá na Expo Direto quando a gente encontrou a Larissa, e aí a Larissa falou, estou indo para a China, encontrei o Daltro, falei, Daltro, a Larissa está indo para a China, vamos fazer esse Scala News? Ele falou assim, fechado, lembra, Daltro? Foi uma questão de minutos, e aí nós fechamos lá mesmo, na Expo Direto, inclusive tem um pessoal da Cotrijal aqui, eu agradeço demais por ter nos chamado na Expo Direto, ter chamado a Larissa na Expo Direto, e lá nós traçamos tudo isso. Obrigadão, e vamos que vamos. Pessoal, então vou convidar aqui a Larissa já para dar um oi para a turma e dizer para nós, Larissa, já com uma primeira pergunta aqui, qual a relevância de uma viagem de Estado como essa para o Brasil? Fala aí um pouquinho para nós. Obrigada, João Paulo. Que prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite. A relevância é imensa, é imensa.
por alguns motivos, né? Primeiro que já o continente asiático, de forma geral, e a China em particular, é uma região que gosta muito dessa interação face a face, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa oportunidade do contato direto, porque tradicionalmente é quando a gente consegue destravar coisas, né? E por causa da pandemia, o último contato direto de alto nível que a gente teve o Brasil teve a oportunidade de ter com a China foi na visita do Bolsonaro em 2019. Então, em outubro de 19, que aliás foi um ano muito particular, assim, né? Porque o Bolsonaro esteve na China em outubro de 19 e um mês depois, em novembro, o Xi Jinping esteve no Brasil. Então, foram 2 visitas de alto nível. O Xi Jinping veio por causa da cúpula do BRICS, mas fez uma visita de Estado ao Brasil e foi uma situação muito peculiar, né? Dos 2 líderes conseguirem se encontrar num prazo ali de um mês. Quase nunca acontece, é super inédito, mas depois disso começou a pandemia, praticamente 3 anos de isolamento e só reuniões virtuais, né? Que de fato prejudicam a gente conseguir destravar coisas que nos interessam. Então, esse é o valor de uma visita presidencial, é você conseguir sentar face a face com uma cultura que preza muito por essa relação pessoal, que resolve problemas tradicionalmente dessa forma. Ótimo, então, bacana. Aí que a gente vê uma coisa, né, Larissa? Às vezes a televisão fica falando para a gente todo dia, visita de Estado, visita de Estado, visita de Estado, a gente começa a conviver com isso e não tem a dimensão, né? Na verdade, agora caiu a ficha. A última visita nossa tinha sido 2019, depois tivemos toda a pandemia, né? E a China se fechou, né? Um ponto importante, pessoal, que eu me esqueci de avisar, né? Eu tenho a Mariana que está nos acompanhando aí, a gente dá o seu suporte para a Corteva, e a Mariana já me puxou a orelha aqui. Ele falou, João Paulo, lembra o pessoal que no final nós vamos abrir para perguntas, e o pessoal pode levantar a mãozinha aqui na ferramenta para fazer perguntas, ou perguntar no chat, que no final nós vamos responder. Então, pessoal, nós vamos abrir no final para perguntas, tá bem? Bom, Larissa, e dentro desse espaço, né, a gente ficou sem visitar, e aí teve toda a relevância dessa visita nossa à China, né? E vocês ficaram muitos dias lá, né? Você tinha comentado comigo, se eu não me engano, que foram mais de 20 dias. Então, fala para a gente um pouquinho quanto tempo vocês ficaram lá, qual o tamanho desse grupo, quem foram as pessoas mais representativas do agro que tiveram lá, e depois nós vamos falar um pouquinho o que a gente trouxe de lá, né? Então, fala um pouquinho da dimensão da turma do agro que teve lá, e o tempo que vocês ficaram, né? Sim, a minha situação foi peculiar, assim, né? Porque, na verdade, essa visita acabou sendo peculiar porque ela estava marcada para acontecer no final de março, e aí, por uma questão de saúde, ela precisou ser reagendada, né? Então, o que aconteceu foi que a delegação do agro já estava na China antes, né? Ela, justamente porque nós temos várias negociações técnicas a serem feitas no agro, que já são tradicionais do setor, ou seja, os protocolos fitossanitários, né? Qualquer abertura de mercado que a gente queira fazer exige uma interação técnica maior. A delegação do ministro Carlos Fávaro já tinha ido antes. Então, se eu não me engano, eles tinham chegado dia 20 de março. Eu cheguei dia 22 de março e eu tinha a responsabilidade de fazer o primeiro evento que fazia parte da missão presidencial, né? Então, com as empresas do agro bastante engajadas, era um fórum de desenvolvimento sustentável que a gente realizou no dia 27 de março, mas a delegação do agro, ela foi, de fato, a mais expressiva. Eu poderia dizer que a delegação empresarial, ela foi composta daqueles setores que tradicionalmente mais interagem mesmo com a China. É um reflexo da nossa pauta exportadora. Como a nossa pauta exportadora é basicamente assim, soja em grão, minério de ferro, petróleo, carne bovina, celulose, e aí vem o resto, digamos, o nosso setup ali da delegação, ele refletiu isso, né? Então, você tinha muitas empresas do agro, principalmente muitas empresas do setor de proteína animal. Por quê? A proteína animal, ela, como vocês sabem, a gente precisa ter sempre um protocolo assinado entre os 2 países, mas uma habilitação de planta a planta. Então, existe sempre uma expectativa de que nessas visitas presidenciais a gente consiga
destravar a habilitação de novas plantas, que foi exatamente o que aconteceu, né? A gente conseguiu acrescentar mais algumas plantas que passaram a ser habilitadas para exportação para a China. Isso para o Brasil representa um ganho muito grande de agregação de valor nas exportações, né? Porque a gente sabe que quanto a gente tem um impacto nas regiões em que essas plantas são aprovadas, de incremento de geração de emprego e renda bastante grande. Então, é sempre um objetivo aprovar novas plantas, e esse é um dos elementos desses encontros presenciais, porque você quer ter dos dois lados boas notícias, né, para oferecer, e uma boa notícia para o Brasil é sempre essa, né, habilitação de novas plantas, abertura de novos mercados, e como resultado dessa viagem a gente teve isso, né, então a delegação do agro, ela veio antes, já teve reuniões técnicas prévias, e com isso, as entregas mais importantes do agro, elas acabaram vindo antes também, né? O que surpreendeu a muitos, porque a verdade é que a gente nunca tem muita certeza como que o lado chinês vai reagir aos nossos pleitos, né? A gente tem um pleito de aprovação de plantas que está na casa de umas 5 dezenas de plantas, para vocês terem uma ideia, né? E dessa vez, então, a gente chegou com uma carga, digamos assim, um pouco difícil, que era a autossuspensão das exportações de carne bovina, né? Por um caso atípico de vaca louca no Pará. Então, a China tem com o Brasil um protocolo sanitário que diz que, no caso de problemas sanitários específicos, e esse é um deles, o Brasil precisa proceder à autossuspensão da exportação de carne bovina, e isso aconteceu. Era uma expectativa do Brasil que, durante essa visita, essa autossuspensão fosse retirada, que foi o que aconteceu. Então, a gente estava já há 29 dias com a nossa operação de autossuspensão acontecendo. Por um lado, foi bom que a gente conseguiu destravar isso e retomou as exportações de carne bovina. Por outro lado, o fato de a gente ter tido esse caso, ainda que atípico, foi um infortúnio, porque é sempre uma paralisação que aí já entra na agenda presidencial, quando na verdade a gente quer que a agenda presidencial tenha outros temas, né? Que a gente tenha outras coisas para anunciar. Então, a gente conseguiu retomar as exportações de carne bovina após esse período de autossuspensão, num período acelerado, principalmente se comparado ao segundo semestre de 2021, quando nós também tivemos um episódio de autossuspensão, mas aí baseado em 2 animais, né? Foi semelhante, mas foram 2 animais em 2 estados, e aí levou bem mais tempo para a gente conseguir destravar isso. Foi uma boa notícia para o setor, e nós tivemos imediatamente também a retomada das exportações de 2 plantas que estavam paralisadas, previamente habilitadas, mas que haviam sido paralisadas recentemente, estavam já há bastante tempo sem exportar. E a melhor notícia foi a habilitação de 4 novas plantas, essas sim que ainda não estavam habilitadas a exportar e puderam, então, passar a exportar também. Então, as entregas do agro foram, digamos, destravar, né, as exportações de carne bovina a partir da autossuspensão, a aprovação de 4 novas plantas para habilitação para o mercado chinês, avanços na certificação eletrônica, que também é uma demonstração de um compromisso das duas partes de agilizar, desburocratizar o processo de exportação de proteína animal do Brasil para a China, e existe também uma expectativa de que a gente consiga, com alguns ajustes, digamos, destravar novas plantas e abrir outros mercados também vegetais, né? Há algumas negociações de frutas acontecendo, e existe a expectativa de que, ao longo dos próximos meses, essa documentação também acabe sendo consolidada, né? Do ponto de vista do tamanho da delegação, foi realmente bastante expressivo, né? Nós tivemos números entre 240, 250 participantes, mas basicamente você via assim, os grandes nomes do agro, digamos assim, né? Estavam todos lá. E estavam lá
porque essa visita acontece no momento em que a China se reabre depois desses 3 anos de pandemia. Então, não foram só as visitas de Estado que não puderam acontecer nesse período. As interações entre as pessoas, entre os parceiros de negócio, estavam paralisadas, só podiam acontecer virtualmente. É claro que a gente se adaptou a isso e todo mundo trabalhava no virtual, mas a gente sabe que é sempre melhor trabalhar podendo encontrar as pessoas face a face. Então, a gente sentiu um clima de otimismo muito grande no ar, porque era a primeira vez em 3 anos que você tinha as empresas brasileiras reencontrando seus clientes na China, seus distribuidores, seus agentes, promovendo almoços, jantares com eles. Então, eu vi um engajamento muito grande da mais alta liderança dessas empresas, retomando esesses contatos presenciais também, sabe? Eu vi bastante dedicação disso do lado brasileiro, o que eu julgo fundamental, de fundamental importância. A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso mais para frente, porque é uma preocupação que eu tenho até como próximo passo, sabe? Assim, o Brasil, poxa, tá indo super bem no comércio com a China, as coisas estão indo bem, as coisas foram bem ao longo dos últimos anos, mas a gente se beneficiou de turbulências internacionais que também não estavam exatamente previstas, né? Então, a gente conseguiu se adaptar a elas, a gente foi bem, digamos, surfamos bem essa onda, mas como é que a gente se mantém nesse nível? É um assunto, digamos, para um próximo bloco, talvez, João, já faço essa provocação. Do ponto de vista da mudança de data, então, o que aconteceu? Né? As pessoas chegaram por volta do dia 20, 21, 22, estava todo mundo chegando, a delegação do agro já expressivamente lá, a visita de Estado ocorreria a partir do dia 27, ela acabou sendo adiada para a segunda semana de abril, mas o pessoal que estava lá, que era basicamente a delegação empresarial, mais a delegação do Ministério da Agricultura e da Apex Brasil, eles se mantiveram lá e tocaram as atividades. Então, os eventos que estavam programados aconteceram, o Fórum de Desenvolvimento Sustentável, que eu fui para organizar no dia 27, aconteceu, uma outra grande reunião empresarial que estava prevista para o dia 29, que reuniu 500 empresários do Brasil e da China, aconteceu também, e nesses 2 momentos, eu diria que o agro foi um dos setores que teve maior destaque. Larissa, só para organizar aqui a nossa cabeça, né, que para você viveu lá, está tudo claro, né? Para nós é importante organizar. Primeiro, realmente, eu entendo que a China é o nosso mercado. Nós somos do agro aqui, a China é o nosso mercado. O ano passado, pessoal, quando a Larissa participou conosco em Brasília, tem uma coisa que ficou muito claro para nós. A China é muito importante para nós. Até reforça aí, Larissa, para eu não mentir sozinho aqui. A China é muito importante para nós. O Brasil não é tão importante para a China quanto a China é importante para nós. Então, um peso de uma visita de Estado como esse, ela tem uma relevância muito grande, porque a gente tem sempre que lembrar, China, estou aqui, certo, Larissa? Então, E é uma concorrência por atenção, né, João, com os outros países, né? Porque se você for pensar, assim, o Macron estava na China, o presidente da França, uma semana antes de como efetivamente aconteceu nossa visita, né? Então, ela de fato aconteceu no dia, assim, 12, 13 de abril, né? Então, quando você teve que reagendar, até aconteceram algumas coisas interessantes, né? Primeiro que os chineses concordaram em reagendar rapidamente, o que foi um sinal de prestígio dos chineses ao Brasil, né? De querer mostrar, né, boa vontade em receber o Brasil quanto antes. E eu destaco isso porque a agenda do presidente Xi Jinping, ela também estava bastante concorrida, né? Essa reabertura da China, ela fez com que todo mundo quisesse voltar para a China nesse período. Então, para vocês terem uma ideia, na semana anterior à visita do Brasil, passaram pela China
o presidente da França, que ficou lá 4 dias, o Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia foi com ele, Ursula von der Leyen, ela ficou menos dias do que ele, mas ela foi junto. Na mesma semana estavam os chanceleres do Irã e da Arábia Saudita, estava o primeiro-ministro do Japão, o primeiro-ministro da Malásia, e cada visita dessa tem o peso de uma visita de Estado. Então, vocês podem imaginar o aparato que é receber todas essas pessoas, né? Porque você tem toda uma preparação, digamos, do quadro técnico e político para receber todas essas missões. Então, o fato do Brasil ter conseguido reagendar tão rápido foi um sinal de prestígio e consideração ao Brasil, certamente. E esse aspecto que o João Paulo estava mencionando, ele é relevante porque você vê os outros países, inclusive a França, né, que é uma economia desenvolvida, indo lá na mesma estratégia, né, levando 60 CEOs de empresas francesas, buscando aprovar plantas de proteína animal da França, vender produtos franceses, buscar deals para venda de aviões franceses, ou seja, a estratégia é a estratégia que todos os países estão executando e a gente está competindo com eles também, né? Por espaço, por atenção. O agro brasileiro ele tem uma situação muito peculiar porque a gente é muito competitivo nesse setor, né? Então, a gente acaba ficando assim até um pouco distantes dessa competição mais acirrada, né? Porque a nossa competitividade é muito grande em algumas áreas em que não há outros grandes fornecedores neste momento ali prontos a nos substituir, como é o caso da soja em grão, né? Mas é importante a gente saber que é um mercado extremamente competitivo, né? A China é o segundo maior mercado de consumo no mundo, então todos os países olham para isso e querem alcançar os seus objetivos de abrir novos mercados para eles também. Então esse é o tipo de concorrência que o Brasil enfrenta na China. Não, perfeito, perfeito. Eu quero voltar a dar um passinho para trás. Você deixou bem claro que para a área de bovinos foi muito importante. Claro, a China tem um peso muito grande para nós na área de exportação animal, né? E eu acho que foi organizado isso, foi relevante demais. E toda a cadeia ganha, não adianta falar, mas aí não tem nada a ver com bovinos. Toda a cadeia é grande, porque os bovinos se alimentam, alimento de ração, a soja, o milho, assim por diante. Mas você também comentou da certificação eletrônica. A certificação eletrônica envolve todo o nosso agro. Fala um pouquinho mais como isso impacta a gente, por favor. Olha, para mim o principal sinal aqui é um sinal de compromisso até com o Brasil, né? Porque ninguém gasta tempo desenvolvendo um sistema que vai envolver compromisso dos dois lados, que envolve melhoria de tecnologia, capacitação de técnicos para operar, né, sistemas que são burocráticos, com o objetivo de tornar tudo mais ágil, se não for para ter uma visão de longo prazo, né? Então, para mim, mais do que alcançar a certificação em si, isso é um símbolo de um compromisso, né, dos chineses em relação a gastar tempo, recursos humanos para agilizar processos com o Brasil de forma a tornar as coisas menos burocráticas e mais ágeis. Então, eu acho que o principal simbolismo é esse, é um compromisso dos dois lados de mais longo prazo com as duas partes, tentando facilitar os processos. Me parece que o próprio Ministério da Agricultura ainda não está assim, abrindo todas as informações em relação aos efeitos diretos, né, sobre isso, mas eles estão dando sinais de avanço na certificação. Mas de toda forma o que isso simboliza para mim de mais interessante é isso, assim, você não faz tudo isso para depois colocar em risco a relação com um parceiro como esse, porque você está tendo uma visão de longo prazo que não só o comércio ele vai continuar acontecendo, como ele tende a crescer e por isso ele precisa também de mais eficiência e menos burocracia, né? E a gente sabe que os processos na China, bastante, assim, principalmente, eles ainda são muito... Apesar de todo o avanço tecnológico e toda a digitalização que a gente vê em algumas áreas na China, na realidade desse burocrata que está na ponta,
ponta, nos portos, nessas zonas de controle, ainda é uma realidade diferente, assim, ainda tem muita coisa que circula com papel, com mensagens que precisam vir de Pequim e ser distribuídas aos portos, ainda tem muito incremento de produtividade, agilidade, que a gente pode esperar nessa área, sabe? Apesar da China já ser super digitalizada, né? Aliás, essa foi também uma das grandes mudanças que eu mesma percebi, né? Eu também fiquei 3 anos sem ir para a China, eu saí de lá a última vez em dezembro de 2019, né? 3 semanas antes da pandemia começar, e percebi um dos choques, assim, sabe, que eu tive uma mudança importante foi essa questão da digitalização, sabe, o quanto que você precisa mergulhar, assim, uma vez que você tem entrado no sistema digital chinês, a sua vida flui muito bem, você paga as coisas com o seu celular, você chama carros de excelente padrão, de excelente qualidade, eles chegam em 2, 3 minutos, mas se você estiver ausente desse sistema, você não consegue nada disso, você não consegue pagar nada, seu cartão de crédito internacional não é aceito em muitos lugares, você não consegue fazer câmbio, então tem uma digitalização em curso que é muito peculiar, porque ela é muito voltada a sistemas chineses, né? Que a gente, inclusive, precisa conhecer e tentar, digamos, participar dele, estar nele mais e mais. Digo do ponto de vista do agro, do ponto de vista da promoção também dos nossos produtos lá, utilizando esse tipo de ferramenta, que é também algo que a gente pode aprofundar. Então, resumindo assim, esse acordo, esse caminhamento para a certificação eletrônica, o que a gente vai ganhar é uma desburocratização e uma agilidade entre negócios, né? Exato. Ô, Larissa, acho que tem um tema que você falou bastante conosco na sua ida, você estava bem ansiosa, e aí impacta todo mundo aqui, todas as cooperativas, todo o nosso pessoal do agro, que é o tema sustentabilidade. Eu lembro que você me falou, até eu brinquei com você, falei, mas a China falando de sustentabilidade, você falou, pois é, China, né? E eu queria que você falasse para todo mundo aqui. E, pessoal, as cooperativas falam muito de ESG, tá uma vibe agora de ESG, e eu acho que esse é um tema muito oportuno, né? Não importa o que cada cooperativa produz aqui, você trazer para nós o que foi falado de sustentabilidade, o que você sentiu da China em termos de sustentabilidade. Vamos lá? Ótimo. A minha impressão é que hoje essa é a grande agenda positiva que a gente pode ter com a China, sabe? E eu digo isso porque o Brasil tem uma participação na sua relação com a China que é muito importante no comércio, né? No comércio, a gente tem superávit com a China, inclusive a China tem sido nos últimos anos a grande responsável, né, pelo superávit brasileiro, e é uma relação em que a gente comumente está lá pedindo que eles nos deixem exportar mais, né, que eles abram novos mercados, que eles habilitem novas plantas, a gente está recorrentemente, digamos, nessa situação em que a gente está pedindo que eles nos cedam mais espaço para os nossos produtos, o que, obviamente, é um pleito legítimo da nossa parte, a gente quer poder comercializar, né, o máximo dentro da nossa competitividade, da nossa competência. Por outro lado, do lado deles, eles também querem poder mandar os produtos deles para cá, e a gente, às vezes, tem dificuldade de receber esses produtos com tamanho coração aberto, né? Assim, muitas vezes a gente é mais protecionista, mais fechado, né? Então, isso significa que a relação comercial, às vezes, ela tem atritos, né? A própria questão da autossuspensão da exportação de carne bovina, ela acaba gerando atritos, né? Porque ainda que esteja previsto em protocolo, que a gente saiba como é que vai ser o passo a passo, muitas vezes a gente ouve analistas falando que há uma negociação de preço da China, eles estão fazendo isso de propósito, já era para ter tirado a autossuspensão, etc. Então, o comércio, ele tem relações de atrito, né? A gente querendo botar mais produto, querendo melhorar o preço, etc. Então, onde que eu vejo assim, um grande potencial para a sustentabilidade? Primeiro, dele ser uma grande agenda positiva, porque é algo em que o Brasil tem muito a mostrar.
o nosso agro já naturalmente, da forma como ele acontece aqui no Brasil, já tem elementos de sustentabilidade intrínseco a eles e que você não encontra necessariamente em outros lugares no mundo, né? A China está tendo que fazer por exemplo, uma reflexão muito importante sobre a contaminação de solos por excesso de uso de fertilizante, de defensivo, contaminação de manancial por uma atividade que foi feita sem muito critério, sem muito cuidado, né? Então, a China tem grandes preocupações nessa área. O Brasil, por outro lado, tem uma grande experiência já positiva nessa área e tem toda um programa já estabelecido, metodologias baseadas na ciência de agricultura de baixo carbono, por exemplo, que eu acho que oferecem um instrumento gigante de agregação de valor a um produto que a gente já vende, que são as nossas commodities agrícolas. Então, com pequenas adaptações, a gente consegue gerar um produto de valor agregado para esse consumidor chinês que está cada vez mais exigente e que está cada vez mais interessado em saber qual é a pegada de carbono daquele produto que ele está consumindo. O consumidor chinês não é um consumidor europeu, ele não tem a mesma forma de pensar e ele ainda não tem o mesmo nível de conhecimento sobre as questões ambientais. Inclusive, na China, muitas vezes, quando se fala em sustentabilidade, a principal preocupação do consumidor é a poluição atmosférica, é a poluição do ar, é a poluição da água, não é exatamente ainda emissão de carbono. Só que o que está acontecendo? Depois que a China fez o compromisso dela de neutralidade de carbono até 2060, são tantas as regulamentações que vêm de cima para baixo, para as empresas, para os agricultores, para os consumidores, regulamentação de consumo verde, regulamentação de... A gente, inclusive, fez aqui uma discussão sobre a crise energética na China, né, no segundo semestre de 2021, que também tinha a ver com essa preocupação chinesa com sustentabilidade, porque era redução das emissões, redução do consumo de energia, fechamento de mina de carvão, né? Isso continua acontecendo, novas diretivas continuam sendo emitidas regularmente, e isso acaba entrando na cabeça do consumidor, entendeu? Essa preocupação, assim, perceber que há algo errado, que a gente precisa fazer alguma coisa, que eles precisam fazer alguma coisa em relação à mudança do clima, meio que vem de cima para baixo. E na China, você tem consumidor para tudo, né? É o segundo país que tem o maior número de bilionários no mundo. Então, você tem um consumo de massa, que, honestamente, está mais preocupado em sobreviver ao dia seguinte, né? Mas você tem, sim, um consumo cada vez mais importante e que nos abre oportunidades de agregação de valor aos nossos produtos, principalmente em grandes cidades, com pessoas que têm mais oportunidade de se informar, de viajar, que são muito influenciados pelo comportamento de consumidores europeus e que se preocupam cada vez mais com essas questões. Então, hoje, se você for, inclusive faço propaganda, escrevi um artigo sobre isso que saiu no Estadão no domingo, sobre agricultura de baixo carbono e o potencial da China para escalar essas iniciativas brasileiras, dado que a gente já tem isso acontecendo aqui, né? Mas se você for num supermercado de alto padrão na China hoje, você encontra, por exemplo, leite de baixo carbono, fórmula infantil de baixo carbono, picolé de baixo carbono, sorvete de baixo carbono, inclusive com metodologias que são questionáveis, né? Porque é o início desse processo. Então, assim, algumas pessoas perguntam, mas com base em que você afirma que é baixo carbono? Quem fez essa conta, entendeu? E é legítima a pergunta. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Brasil talvez tenha um dos principais exemplos positivos de sustentabilidade no agro para mostrar. A China é um ambiente dinâmico, eu falei para vocês da diferença que eu senti agora em 3 anos que eu tive ausente. As coisas lá acontecem muito rápido, e 3, 5 anos não é nada, né? Então, o que eu acho que a gente precisa prestar atenção é a sustentabilidade como tendência. Ela está na China de uma forma muito forte do ponto de vista governamental e regulatório, e cada vez mais ela tem descido para os níveis mais comuns, mais regulares da sociedade, chegado ao consumidor. Há, inclusive, já diretivas de consumo verde na China, por exemplo, tentando educar o consumidor para que ele tenha esse discernimento
de como escolher o produto que ele vai consumir. Então, eu acho que para a gente é uma pauta positiva, porque faz com que a gente tenha outras coisas para conversar, outros assuntos que são o que a gente chama de ganha-ganha, né? Que é do interesse deles e que é do nosso, que a gente tem experiência positiva para compartilhar, que ajuda a fortalecer o diálogo, fortalecer a confiança. Então, é uma agenda positiva. Mas é também uma agenda que, do ponto de vista comercial e de investimentos e de incremento da produção no Brasil, poderia não ser muito favorável, porque está dizendo que você está criando lá um mercado interessado nesse tipo de produto, e aí tem gente que me pergunta, mas eles vão pagar um premium por isso? E parece que sim, assim como eles veem valor em pagar premium para outros produtos que eles consideram de boa qualidade. E na China, sustentabilidade e alimento saudável, na cabeça do consumidor, vem junto. Entendeu? As pessoas não diferem muito uma coisa da outra. Como elas têm essa percepção de que sustentabilidade é combate à poluição do ar que elas enxergam e a poluição da água, que é mais visível, né? Eles associam sustentabilidade ao alimento saudável. Então, se ele é mais sustentável, ele é mais saudável. Está na cabeça do consumidor chinês, entendeu? Então, isso para a gente é muito favorável, porque isso nos cria um consumidor exigente, potencialmente disposto a pagar um premium por um produto que ele acredita que tem mais valor agregado, e a gente tem experiência nisso para entregar um produto bom. Só que aí você está falando de produto que não é produto de massa, não é produto primário. E aí isso te leva a outros desafios, como promover produtos de maior valor agregado para um consumidor exigente. Tem que ter presença na China, tem que criar marca, tem que dialogar com esse consumidor, tem que ter mais reunião presencial lá. Tem que ter mais relação direta e não tanto relações distantes em que simplesmente a gente atende a pedidos que eles nos fazem, entende? Eu acho que a gente... essa é uma preocupação que eu tenho até pensando no médio prazo, sabe? Como é que a gente continua surfando essa onda boa, como eu disse, né? Mas mantém essa nossa posição, o nosso market share, mesmo diante das mudanças comportamentais que a gente vê na China hoje, que envolve também critérios de sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um fórum de desenvolvimento sustentável. A gente teve empresas brasileiras interessadas em falar e mostrar aquilo que elas estão liderando em termos de iniciativa, na proteína animal, nas florestas, na mineração, empresas de insumos. A gente, assim, você tem uma gama de setores interessados em mostrar o que eles têm para oferecer. Entendi? O Brasil tem muita coisa para oferecer. E do lado chinês, a mesma coisa, reciprocamente, os mesmos setores, produtores de suínos ali interessados em dizer quais são as iniciativas de produção de suíno de baixo carbono que eles têm para mostrar. Ainda incipiente, ainda com produtores levando adiante cases que são mais ou menos, digamos, individuais ou com apoio de algumas grandes empresas. Não é uma coisa que está em escala e vai demorar um pouco para chegar na escala. Mas é o Brasil tendo a oportunidade de colocar produtos de nicho no mercado mais premium por esse ângulo da sustentabilidade, criar reputação junto a esse consumidor para colocar, de fato, um produto pelo qual a gente vai ser melhor remunerado. Ralyssa, eu pensando aqui, estou organizando aqui, tá? Minha visão aqui dessa visita de Estado. Claro, a visita pela visita, pensando da importância que a China tem para nós, a visita pela visita é de suma importância. Aquela história, estou aqui, existo aqui, gente, é o vizinho visitando o vizinho, né? Estamos juntos. Então, o primeiro ponto, assim, que a visita é muito importante, não vamos subestimar uma visita. Segundo, né, as habilitações, o peso da carne brasileira, o segundo ponto super importante. O terceiro, as certificações vêm para desburocratizar e precisa disso, precisa caminhar. Mas o quarto ponto que você trouxe, para mim, foi uma surpresa. Eu acho que o Brasil subestima um pouco, a gente trata o chinês mesmo, desculpa aí o aspecto pejorativo, a chinesada, né? E você está falando aqui, eu fiquei bem reflexivo, pensando, poxa, cara, você falou uma coisa, que o maior número de milionários está lá, né? Bilionários. Segundo maior número de bilionários no mundo. É impressionante.
uma população de 1.400.000, você tem muita gente pobre, como todo lugar do mundo, mas você tem muita gente rica, que é 1.400.000. Muita gente rica, E muita gente rica, João. a gente não pode subestimar o potencial desse mercado. E você usou uma expressão, gente, ouça, presta atenção nisso. Tendência. Tendência. A Larissa está aqui, ela morou lá, esteve lá agora e esteve com uma visita de Estado. E ela viu as discussões. A tendência começa-se, e ela também observou, uma discussão de sustentabilidade, as pessoas começam a se preocupar com isso, começam a valorizar isso, e nós temos todo tipo de produção aqui. Então, é importante a gente trazer para dentro das nossas empresas que o nosso principal mercado começa a olhar para isso, e é um mercado que a gente não pensava. A gente pensava no europeu, pensava no americano, pensava em outros lugares do planeta, e esquecemos que o nosso principal consumidor também começa a pensar nisso. Então, é importante que a gente traga isso para dentro das nossas cooperativas. Eu acho que esse tema, para mim, pegou bastante, espero que tenha pego para vocês também. Bom, como a gente tem pouco tempo agora, Larissa, eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode entrar aqui, ou coloca no chat, ou levanta a mão. João Paulo, nós já temos o Anderson com a mão levantada, da Cocamar. Anderson, pode entrar direto aqui então, Anderson, por favor. Joia, João, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Larissa. Nessa visita do presidente e também nas discussões na posse lá da Dilma no BRICS, foi falado sobre um assunto que já é recorrente, lá atrás se discutiu isso, da criação de uma moeda única entre os países do BRICS e envolvendo a China, naturalmente. Você acha que faz sentido essa discussão dessa relação Brasil-China com os demais países aí, bloco do BRICS, uma criação de uma moeda dessa? Isso tem fundamento? Obrigada, Anderson. Pergunta interessantíssima, né? Eu estive nesse momento também da posse, e eu acho o seguinte: as iniciativas que levem a uma redução do custo de transação para as partes, elas são sempre bem-vindas, tá? Eu acho que o Brasil ganha, se beneficia, fica ainda mais competitivo se a gente consegue reduzir o custo de transação de uma operação de comércio exterior, por exemplo. Mas eu acho que essas iniciativas, elas são sempre iniciativas pontuais, que vão ser utilizadas não de uma forma massificada para substituir um sistema que já esteja estabelecido, mas vai ser feita uma análise caso a caso quando aquela transação é viável, né? Eu diria que entraria na categoria de mais um produto financeiro à disposição de importadores, exportadores, investidores, para quem aquele uso daquele instrumento faça sentido, ou seja, apresente redução de custo, né? Se não tiver redução de custo, ninguém vai usar, não vai fazer sentido. Então, eu acho que eu vejo como positivamente, como uma iniciativa que, desde que promovendo redução de custo de transação, isso ela de fato teria o potencial de fazer, em alguns casos pontuais, eu acho que é bem-vinda sim. É mais um produto a mais numa cesta de produtos financeiros que aqueles engajados no comércio entre esses países teriam à sua disposição, né? Que só iriam usar se fizesse sentido, se não fizesse, não iriam usar. Então, eu acho que é bom termos mais opções, né? Mas a gente só tem que ver com um pouco de cautela, porque eu acho que, às vezes, acaba ficando, assim, registrado, né, na imprensa como se fosse alguma coisa, assim, que vai mudar toda uma dinâmica de comércio internacional, que vai causar, vai ser uma coisa, assim, que vai abalar as estruturas, né? E eu não vejo dessa forma e acho que também não foi a intenção, né? É dizer que, bom, é mais uma iniciativa, é uma coisa que pode fazer sentido para alguns operadores do comércio internacional, não vai fazer sentido para todo mundo, não vai fazer sentido para todos, mas se reduzir o custo para alguns e deixar alguns setores competitivos, eu acho que é válido, eu acho que é bom sim. Perfeito. Então, é uma opção. Na verdade, funciona como opção. Não é nada que vai transformar o nosso negócio. Ótima pergunta, Anderson. Obrigado pela resposta. Tem alguma pergunta mais? Alguém levantou a mão aqui, Mariana? Por enquanto, não. O pessoal está liberado. Eu queria aproveitar só para fazer um comentário a mais, João, que você me fez pensar ali, você falando sobre a questão da sustentabilidade no finalzinho. Só uma coisa que eu não mencionei, que é o seguinte:
se a gente não assumir o protagonismo do debate de sustentabilidade com os chineses, a gente corre o risco de outras nacionalidades assumirem, né? Porque todo mundo fica tentando influenciar os chineses nesse assunto, dado que eles são os principais emissores de gás de efeito estufa no mundo. Não per capita, eles são os maiores emissores porque eles têm a maior população, mas em números globais eles são. Então, todos têm essa intenção de fazê-los, digamos, mudar algumas práticas, porque se eles não mudarem as práticas, não vai adiantar de nada, né, essa mobilização internacional. Bom, mas diante disso, você tem principalmente os europeus criando uma série de diálogos com os chineses para tentar estimular eles nessa via da sustentabilidade, criando metodologias, critérios que fazem sentido para os europeus, não necessariamente fazem sentido para a gente. Então, dos elementos da gente assumir esse protagonismo é esse, da gente não ficar também refém dos chineses eventualmente assumirem metodologias ou lógicas de pensar inspiradas em modelos que não fazem sentido para o nosso agro, por exemplo, sabe? Não, perfeito, todo sentido. Bom, ninguém levantou a mão aqui, eu tenho uma dúvida. Quando a gente tem uma visita dessa, como qualquer trabalho, você tinha com a comissão do agro contigo. Você sentiu dessa comissão que eles voltaram com uma percepção positiva deles, do pessoal do agro? Eles sentiram assim, poxa, a agenda foi positiva? Foi bom para nós sentimos que valeu a pena? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas estavam muito otimistas. Tinha um clima de otimismo no ar já durante a visita, enquanto ela acontecia, e também no retorno, né? Porque até, assim, eu diria que um certo alívio, sabe? De poder encontrar de novo, de poder ver as coisas acontecendo. Existe uma expectativa, claro, em relação ao desenvolvimento da própria economia chinesa, né? Essa reabertura da China, alguns classificam como o principal evento econômico do ano inteiro, né? E dependendo de como isso acontecer, se acelerar mais, se acelerar menos, isso vai ter efeitos ao redor do mundo. Então, existe muita expectativa e não se sabe ainda quais serão todos os efeitos envolvidos nisso, né? Mas as pessoas voltaram, sim, com uma percepção muito positiva, e eu diria que nos setores diversos, né? Você teve empresas de florestas fazendo anúncios de criação de hub de sustentabilidade lá na China, né, com investimento brasileiro, com iniciativas brasileiras. Você teve a própria delegação técnica do MAPA, tinha 13 pessoas, né? Então era uma delegação de várias áreas, né, para negociar com seus homólogos, conversar com seus homólogos, do ponto de vista de quem foi encontrar agentes, distribuidores, sentir a mesma coisa, sabe? As pessoas querendo buscar novos negócios, querendo fazer buscassem outros produtos que possam ser incluídos no portfólio. Agora, apesar de assim, muito otimismo, sim, mas também uma cautela, que o Brasil precisa fortalecer marcas na China, né? O Brasil é desconhecido do consumidor chinês do ponto de vista das marcas. A gente acaba entrando em processos muito primários do fornecimento. Então, o consumidor desconhece que nós somos o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China, o nosso market share é da ordem de 20%, 22%, muda um pouco ano a ano, mas via de regra, os chineses não sabem disso, o consumidor normal, ele não sabe que o Brasil é tamanho exportador de produtos agrícolas para a China, porque a gente entra em cadeias em que os nossos produtos ainda serão processados e vão virar um outro produto, né, que vai virar ração, ou a própria carne vai chegar em pedaços grandes, vai ser colocada em pedaços menores, até chegar na bandeja do supermercado, na mão do consumidor. Muitas vezes a informação de que veio do Brasil se perdeu. Então, há muito otimismo no ar, acho que esse otimismo ele é justificado e ele é correto, mas há também essa cautela do tipo, o Brasil precisa trabalhar para fortalecer as suas marcas, assim como os outros países estão fazendo, né? Aí você vê que, com toda a dificuldade diplomática que tem entre a China e a Austrália, por exemplo, o consumidor chinês adora a carne australiana, mas isso também tem muito a ver com a forma como os australianos se promovem na China. É claro que a carne deles também tem
outros apelos e outros usos, né? É legítimo, mas eles também fazem um trabalho de marketing bastante bem consolidado. Então, existe essa cautela. Como é que o Brasil vai trabalhar para fortalecer marcas, presença, fazer com que as empresas, os consumidores nos reconheçam também? Excelente a dica. Não, ótimo, Larissa. Eu acho que foi bastante oportuno. A gente tem que pensar sobre tudo isso, ver que a gente tem uma jornada imensa pela frente. Eu sou sempre positivo. Eu olho tudo isso como oportunidade, né? Um grande país que a gente tem uma relação, a gente precisa evoluir, né? Já vou passar para você, Dalton. E eu também olho o seguinte: no começo do ano agrícola no Brasil não está muito legal. Para todo mundo aqui sabe que o começo do ano está duro. Mas quando você olha essa abertura econômica da China, pode ser um sinal da China começando a respirar de novo. E a China começando a respirar de novo, a gente sabe que reflete no Brasil, porque é um grande cliente nosso. Então, pelo menos um sinal positivo para nós. Larissa, da minha parte, eu te agradeço demais. Agradeço mais uma vez por você estar conosco, você é uma pessoa muito querida nossa. E eu passo para o Daltro fazer o encerramento em nome da Corteva, tá bem? Daltro, está contigo o nosso encerramento. Joia, pessoal. Na verdade, tem 5 minutos, eu ia fazer uma perguntinha ainda antes de Pode encerrar. fazer. Tá? Você pergunta e encerra. Tá bom. Larissa, quando nós estivemos juntos a outra vez em Brasília, você, obviamente, o João comentou aí, né? Nós somos menos importantes para a China que a China para o Brasil. Mas eu me lembro de uma ocasião, poxa, carne avançou bem, legal a agenda que você comentou para nós. Com relação aos grãos, naquele momento já vinha de toda aquela guerra comercial, e você comentava que nós somos super beneficiados, né? Naquela pizza dos grãos, assim, em vez de comprar dos Estados Unidos, comprado aqui e tal. E que aquilo era também visto lá na China como uma certa ameaça, era uma concentração muito grande, né? Então, eu estou entendendo que, nesse quesito, a visita com a agenda positiva também foi boa, porque essa concentração e o risco de alguma disrupção em algum momento fica estancado, né? Aí a gente segue perseguindo com esse mesmo modelo e está tudo bem, obrigado. Então, a primeira coisa era essa, eu tenho essa percepção super positiva. Eu queria entender, você cobriu rapidamente agora, mas eu queria entender, assim, das pautas nossas agrícolas que nós levamos para a China, sei lá, 50 delas, quais a gente não se sentiu vitorioso, assim, sabe? Olha, tem uma pauta aqui de celulose que não caminha bem. Tem alguma coisa que voltou, que nós voltamos para casa, assim, de certa forma frustrado, que não fluiu bem nessa agenda que, apesar de tudo, foi positiva? Felipe, você está falando assim de vários temas muito interessantes, tá? Eu diria assim, em primeiro, em relação até à questão dos grãos. Você está certo, e eu continuo sentindo no chinês esse clima de preocupação com um eventual excesso de dominância do Brasil no fornecimento da soja para eles. Ninguém gosta de ficar dependente de um pequeno número de fornecedores, e é o caso dos chineses também, principalmente para um produto que para eles é tão crucial. Inclusive, no ano de 2022, eles fizeram um esforço enorme para aumentar a soja produzida na China, tiveram alguns avanços, conseguiram chegar a mais ou menos 20 milhões de toneladas, a meta deles seria chegar a 23 milhões de toneladas até 2025, mas eles chegaram a esse patamar usando áreas que poderiam ser usadas para outros grãos, sobretudo para milho, e também usando de uma estratégia de subsídios bastante forte para, digamos, estimular os produtores a se voltarem à produção de soja, né? Mas eles precisaram importar 90 milhões de toneladas, ou seja, eles continuam bastante dependentes. No entanto, isso chama atenção, né? O mercado, nesse meio tempo, né? O que mudou de lá para cá? O mercado foi aberto para o milho, e eles, então, veem sim no Brasil esse grande fornecedor de grãos de forma geral, mas eu acho que é algo para o que a gente precisa constantemente se atentar, né? Não é bom para ninguém essa dependência, e eles também enxergam da mesma forma. Por isso que criar laços de confiança, ter um diálogo próximo é tão importante para mitigar esses riscos, sabe, de desconfiança, e se algo der errado com o Brasil, ele parar de fornecer isso para a gente, né? Isso é um elemento importante. Em relação a eventuais frustrações, eu diria que
a pauta comercial é interessante, assim, né? Porque a gente sempre quer mais, né? Então, assim, se você for perguntar para a delegação, para o setor, eles gostariam de ter tido mais plantas aprovadas, da proteína animal, inclusive, e eu diria que, do ponto de vista de vegetais, a gente queria ver mais frutas brasileiras aprovadas para exportação para a China. Eu diria que hoje, talvez, um dos principais produtos seja a uva, né, que o Brasil tem no pleito de poder exportar uva para a China. Então, esse protocolo está em negociação, ele ainda não foi finalizado, existe uma expectativa de tentar finalizar isso o quanto antes. Foi aberto também um setor de farinha, é um subproduto, né, da produção animal, então isso também é um produto, né, que é interessante para a gente colocar lá, então é um mercado menor, mas é bom e foi um pleito que a gente conquistou, mas eu diria que o grande pleito que a gente talvez tenha para frente em vegetais seja a aprovação de novas frutas, né, dado que isso é uma agregação de valor bastante importante e que os asiáticos tratam as frutas como um presente, né? Assim, eu mesma acompanhei o presidente da Abrafrutas em uma visita ao supermercado chinês e ele estava lá fotografando as embalagens com as quais as frutas são vendidas, porque elas são um presente, é uma caixa de presente que você leva para alguém com uma fruta dentro, assim, o melão todo embaladinho, com lacinho, fitinha, não sei o quê. A mesma coisa para as outras frutas. Então, eu diria que esse é o nosso objetivo, talvez mais imediato. Excelente, obrigado. Nós chegamos ao nosso horário, não quero ser desrespeitoso com a agenda de ninguém, inclusive com a Larissa, mas fica claro, a minha pergunta foi nesse sentido, porque nós recebemos muito aí mensagem de WhatsApp rolando para todo lado, tanto da moeda, como o Anderson mencionou, e riscos que teriam aí com os Estados Unidos, né? Se parar de indexar em dólar os grãos, e também essa questão de que a visita, em alguns aspectos, não tinha sido tão positiva assim. Então, acho que fica claro aí a perspectiva que a Larissa nos deu. Agradecer a todos aí pela participação, por ter o interesse no conteúdo e, obviamente, disseminar isso, levar, né, para os nossos parceiros, agricultores, para as equipes, enfim. Então é isso, pessoal. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Larissa, mais uma vez por ser parte da equipe aqui e sempre tão transparente conosco. Obrigada, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, rever tantos amigos. Obrigada, João Paulo, pelo convite. Obrigada, Corteva. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, sempre que tiver um assunto oportuno, a Corteva vai estar pronto com o Scala News, ok? É um serviço da Corteva para vocês. Tudo de bom, um ótimo dia. Obrigado, Dalton. Obrigado, Larissa. Fiquem com Deus. Igualmente a você. Bom dia, valeu.